Então, muito boa noite, né? Todos sejamos bem-vindos, uma excelente aula para nós, né? Grupo de estudos. Em nome da ABRAP, Mato Grosso do Sul, nós queremos agradecer, né, o prestígio aí da Helena, tá? E da Tatiana, que está com a gente aqui pela primeira vez, né? Elas estavam interessadas em participar com a gente do nosso grupo de estudos, né? Continuados. Então, que sejam muito bem-vindas, viu, Helena e Tatiana, né? Obrigada. E agora a gente passa, então, a bola para a Dilma, que vai ser hoje a nossa facilitadora aí do grupo. Gratidão, Edna. Então, vamos lá, vamos compartilhar o capítulo 7 do livro, né? Ser Consciente. É um chamado a cada página, né? Então, vamos lá. Muito bem. Eu vou só experimentar se ele está passando ainda, não está? Ok. Não está, né? Não. Tá, é sim. Passou? Passa aí, Não Dilma, passou. Não passou. Não passa. Vou interromper novamente, vamos lá. Tá. Depois de experimentar, né? Agora. É assim mesmo. Oh, meu Deus do céu. Mas aí, quando não passar, você só minimiza, que daí ele passa e daí você volta no grande. Assim que eu faço. Pois é, e eu não sei como minimizar aqui. Não, mas aí você faz do jeito que você achar melhor. Tira e depois põe de novo, dá certo, tá? Tá dando, né? Passou. Ótimo. Então, vamos lá, o capítulo 7, né? Os referenciais para a identificação do si. Aparece para vocês o WhatsApp? WhatsApp? Não. Que está entrando aí a mensagem? Não. Entrando... Não, não parece. No meu WhatsApp, não, né? Apareceu um negócio marrom aqui. O que será que pois é? Pois é. O que será, hein? Saiu. Isso. Apareceu Um minutinho. Tá. Eu vou ter que tirar aqui. Pronto. Ok. Pronto, agora sim. Então, as referências para a identificação do si. Então, fizemos aí uma grande caminhada até agora, né? Estudando os mecanismos, os jogos psicológicos, né? Então, a Joana começa aqui nos referenciais para a identificação do si, considerando que nós já fizemos uma caminhada aí, né? Em termos de conhecimento. Então, ela começa dizendo assim, que, inevitavelmente, as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Então, é importante para quem está chegando agora nos estudos aqui, nos nossos estudos pela ABRAP, que percorra esse maratone, né, as aulas anteriores. Tem muito conhecimento lá, né, sobre essas questões aí. Então, o mecanismo de fuga, ele pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. E aqui, ela chama a nossa atenção. Eu fiquei aqui, enquanto trabalhadora nessa área, né, no cuidado, ela vai, ao longo desse trabalho, dessa lição, né, desse estudo, chamar nossa atenção para o quanto que pessoas podem não estar preparadas, podem não suportar a realidade, e usarem esses argumentos, né, que ela chamou de escamoteações do ego, né? Aqui, ego, para quem está chegando agora, né, ela fala de uma estrutura. Quando saudável, nós, então, identificamos ali cada vez mais com o si, que tem a ver com o self. Quando identificamos com o ego, é que vamos escamotear, vamos usar esses recursos, né, para sobrevivência nossa. Então, o mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. Então, o que caracterizam
a individualidade pessoal no processo de evolução? Eu fiz uma pergunta aqui, mas, na verdade, é uma frase utilizada pela própria Joana no texto, e eu transformei em pergunta, né? Que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução? Então, ela diz que, estruturalmente, a soma das suas emoções e conquistas. Então, o que caracteriza em mim a individualidade pessoal nesse meu processo de evolução? Enquanto estrutura, né, estruturalmente, a soma das emoções que eu vivenciei e as minhas conquistas. Claro que aqui nós estamos falando de todas as conquistas, tanto aquelas que nos ajudam, nos dão força, quanto aquelas que fazem com que fiquemos meio que parados. Tudo é uma conquista, né? Dilma, Oi? Dilma, nós Oi? esquecemos só de avisar você prefere a interação no momento que a pessoa tenha dúvida, ou que ele Ah, esclarecer, boa. Não, ou a gente deixa para o fim? eu acho que a gente perde bastante quando deixa tudo para o final. Então tá. Então O fica que nós combinado devemos tudo. combinar aqui é que a gente precisa se ater ao tempo, né? Certo, tá, Então, considerações rápidas, né, que possam complementar. Ou certo. então que realmente Alguma precisemos dúvida, né? complementar. Certo. Hã? Ou às vezes alguma dúvida mesmo, né? Então, isso que eu estou dizendo, ou Tá. que nós aqui precisemos, né? Eu já estou contando com a ajuda da Joana aqui, que nós precisamos complementar, ou então que vocês possam complementar aqui. Tá, Tudo bem? sim, tudo bem. Então, a libertação, portanto, segundo a Joana, dos complexos artifícios de fuga, né, que nós usamos, que tem a ver ali com a compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização, que está na aula anterior, Uhum. na 2 aulas anteriores, né? Dar-se-á mediante terapias adequadas. Aí eu coloquei aqui, autoobservação constante, diária. E aí eu vou lembrar aqui de uma outra aula onde eu falei que nós podemos anotar, fazer um caderno de autoobservação. Então, aqui na autoobservação eu coloco a situação que me incomoda, os sentimentos que eu tenho perante essa situação, né, diante essa situação, e a ação, o que eu faço? Se eu anoto, faço esse processo de autoobservação, eu vou descobrindo os meus padrões, né? Aquilo que se repete em mim e o que eu preciso fazer de mudança, de transformação. Principalmente através daquilo que eu me sinta muito desconfortável, né? Que o outro faz, né? O que é meu disso, né? Então, autoobservação, meditação, bons livros, né? Filmes também, quantos filmes, não é? Oração, ajuda psicoterapêutica quando necessário, né? Às vezes precisamos de um profissional, que facultarão o amadurecimento psicológico para a autoestima e o enfrentamento da realidade suportável. Né? Ela, de novo aqui, ela coloca da realidade suportável. Aí eu me lembro aqui que Jesus nos diz assim, eu vou parafrasear, não lembro exatamente a frase, que ou Jesus, ou tem uma parte ali no Novo Testamento que diz assim, que o frio nunca é maior, o frio nunca é maior do que o cobertor, né? Tem algo assim lá, se vocês depois acharem, e aí eu me lembrei disso, que a realidade suportável, porque se vem para a nossa vida, nós conseguimos. O que impede são as nossas feridas emocionais, nossos traumas, as dificuldades, né? Nas quais ou com as quais estamos, eu falo, enroscados, né? E às vezes liberando essa força, essa energia, imediatamente conseguimos olhar para essa realidade e viver com essa realidade da melhor forma possível para nós ali, já com um entendimento, né? E aí não estamos falando aqui que quando as coisas são muito difíceis, que não vamos ficar triste, que não vamos chorar, e às vezes até ficar enroladinho, né? Eu faço a postura fetal, às vezes
Quando a coisa é muito terrível, eu já me peguei assim, deitando um pouquinho, quando eu vejo, estou lá, né? Mas, assim, foram algumas vezes muito grandes, né? Que é um jeito também da gente... a gente regride para depois voltar e mais forte, né? Então, ela diz que a verdade é absorvida a pouco e pouco através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Então, vamos devagar, né? Um passo e outro, e essa verdade vai sendo absorvida. Vamos lembrar sempre, guardar a palavrinha, a estruturação do ego. Vamos estruturando esse ego para ele suportando, vivenciando a realidade, cada vez com menos necessidade de se esconder, né, ou de usar daqueles mecanismos, né? Então, a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes. É fazer o que é certo, né? E os aparentes, a gente só fica nessa ilusão quando nós estamos nas ilusões do ego. Então, quanto mais identificado com esse si, mais eu me vou seguindo e seguindo pelos valores reais, né? E não mais aqueles aparentes, porque a gente tem escutado bastante as pessoas falarem em manadas, né? Comportamentos em manadas, né? Que as pessoas só vão uns com os outros sem se darem conta que estão sendo levados, ou pelas suas próprias feridas, ou pelas aparências, né? Para manter essas aparências aí. Então, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. É o que nós estamos fazendo aí, inclusive com esses estudos, né, da Joana. É o convite que ela faz para nós, para aprendermos mais e mais sobre o significado da nossa existência e da finalidade de estarmos aqui, vivendo as situações que vivenciamos, né? Ou por escolhas, por livre-arbítrio, ou porque tem coisas que já se tornaram um destino e agora precisamos atravessar essas pontes, né? Os convites existenciais que propelem, então, que nos empurram, que lançam para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego. Então, estamos falando aqui, a Joana está falando para a gente das nossas feridas emocionais, de todas as nossas vivências, aquilo que nos feriram, magoaram, fizeram com que nós estamos por aí, às vezes caminhando, até agora, às vezes escondidos, né, do si mesmo. Então, modelam a personalidade impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra. Então, ele gruda, né? Ele identifica, permanecendo, ele não nós, né? Permanecendo, a Joana pode falar ele, né? Agora eu estou falando nós, né? Permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. Então, eu acho muito importante aqui nos lembrarmos sempre das questões da estruturação do ego, de quando estamos distraídos, seja pelas nossas próprias dores ou pelo mundo, né, que estamos vivendo, as situações, e nessa distração vamos sendo modelados enquanto personalidade. Ou então, lembrando da criança, que convive com aquelas pessoas, que vivencia aquelas histórias, que não tem nada de tão errado nas nossas histórias, porque se elas são nossas, é porque precisamos delas, né? Então, passamos por... Tem crianças que vivenciam coisas medonhas mesmo, né? Muito difíceis, muito grandes, né? E aí vai modelando essa personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, né? Talvez aqui seja importante a gente, nós que estamos aqui na aula e quem está aí ou estará assistindo daqui a pouco, né? Já começar a se perguntar
quais os mecanismos de sobrevivência que você ainda utiliza. E eu posso dizer para vocês aqui que é fácil observarmos aqueles mais gritantes, que de repente a gente começa a estudar, a fazer as leituras, as compreensões, até mesmo uma psicoterapia, e esses mecanismos eles vão se tornando cada vez mais sutis, né? Então, tem aqueles que saltam aos olhos, então é mais fácil de ver, de observar, e tem os sutis. Então, eu vou contar aqui uma história. Me ocorreu aqui uma lembrança de uma situação, um atendimento onde a pessoa... veio uma frase, né, para não expor muito a situação, mas só uma frase, onde dizia assim, para um relacionamento que ela precisaria terminar, ela reconhecia que precisava terminar, que ela não tinha o que a pessoa queria receber, ou enfim, ela não tinha para dar, tinha uma amizade. Então, a justificativa era, eu não posso feri-lo, eu não quero feri-lo. Então, ela ganhou um tempo, assim, usou uma frase, dizendo assim, deixa para quando estivermos olho no olho, para a gente se falar, para a gente ver, falar sobre isso, tal, mas ela já sabia. E a situação poderia, né, no caso, se agravar se deixasse essa pessoa para esse tempo olho no olho. Então, no trabalho, ela pôde observar e descobrir-se, né, no seu mecanismo de sobrevivência, o que ela estava utilizando aí, inclusive fazendo uso desse momento, porque era adequado para ela que a pessoa ficasse mais um tempo. Então, descobrir isso, verificar que ela estava no medo dela, né, nesse medo que é do ego, e poder, então, clarear isso para poder fazer o que era necessário ser feito, é um trabalho, né, de autoobservação, né, onde ela estava fazendo esse caminho. Então, ali, sozinha, ela não veria isso, pelo menos não naquele momento, poderia até verificar isso mais tarde, né. Então, falando disso, olhando juntos ali, ela observou e conseguiu perceber o que ela estava utilizando ali. E aí desdobramos, tivemos outras e outras questões ali, foi bem grande a sessão por conta disso, né? Foi bem bacana. Mas cada um de nós, mesmo já tendo esse caminho de autoconhecimento, vai cada vez mais sutilizando e cada vez menos fácil ser visto, né? Ele fica escondidinho, então é mais trabalhoso. Pelo menos eu sinto assim, né? Não sei como é para vocês, mas eu percebo isso. Então, voltando ali, os convites existenciais que propelem, empurram, lançam, né, para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. Eu trouxe essa situação para a gente falar desses mecanismos que a gente utiliza e que nem sempre é fácil da gente ver a olho nu, né? Assim, sem prestar muita atenção. Tudo bem até aqui? Tudo. Pela primeira vez, diz que já fala tudo. Mas, assim, como que fala? Está encaixando com o que eu estou buscando. Por isso que eu estou falando tudo. Legal, bem bacana. Grata. Então, a Joana vai falar das ilusões, né? Desse modo, são comensais, são parasitas da criatura, que se apresenta conforme gostaria de ser, e não de acordo com o si, o eu profundo, o que é. Meu Deus, nós aqui que somos estudantes, nós temos, eu falei da outra vez e vou falar de novo aqui do livro, como era o livro, Edna, que eu falei as sombras dos trabalhadores da luz? Acho que foi, né? É mais ou menos isso.
Não me da lembro. Debbie Ford. As sombras é uma coisa assim. É mais ou menos isso. Se vocês verem bem o nome, falem aí novamente. O quanto que nós, trabalhadores da luz, né? Entre aspas, mas é isso que a gente está fazendo aqui. É de verdade, eu falei entre aspas, mas quando o nosso ego, né? Mas quando a gente está fazendo um caminho de verdade, a verdade aqui do nosso coração, que não é para a gente parecer bonitinho, né, e bacana, mas é porque realmente a gente quer aprender, e é por isso que eu aceitei, eu disse sim a Edna para as aulas aqui, porque é onde eu mais aprendo. Então, quando nós estamos nessa proposta, e eu me perdi, gente. Eu ia dizer que nas nossas sombras, os trabalhadores da luz, é onde a gente estava falando ali da dificuldade, porque como a gente aparentemente já está mais bonitinho, trabalhando com a luz, ou para a luz, né? Com a luz, a gente não é tão fácil a gente se observar. Mas não era bem isso que eu quis dizer. Eu vou ler de novo para ver se vem completo. Dilma, Oi, diga, querida. o Murilo pôs o nome aqui, o lado sombrio Dos trabalhadores da luz, né? buscadores da luz. O lado Tá. sombrio dos buscadores da luz, tá? Isso, é da Debbie Ford, né? Uhum. Então, desse modo, as ilusões desse modo são comensais parasitas da criatura que se apresentam conforme gostaria de ser e não de acordo com o si, o eu profundo, o que é. Era isso mesmo que eu queria dizer. Eu quis dizer que para nós que estamos trabalhando, é mais difícil observarmos coisas que aparentemente já deveria, são os tem quês, né? Eu tenho que ser tal coisa ou estar em determinado lugar. E quando a gente se depara com o nosso euzinho, né? O nosso ego, as nossas questões, dificuldades, às vezes nos assusta bastante. Eu já não tenho mais me assustado, graças a Deus. Ou talvez porque eu não tenha visto as sombras mais sombrias. Mas, no começo, teve um tempo que eu realmente fiquei meio quase entrei em depressão, porque eu achava que eu estava bonitinha, né? E é muito interessante a gente observar isso. E foi nesse tempo que eu comecei a estudar a Pierre Racos, que ela vai de uma forma mais amorosa, assim, levando mais rapidamente para a gente olhar para esse eu inferior, né, que ela chama essa criança interna e essa infantilidade, e quando eu vi as minhas infantilidades, parece que não cabia, não era adequado. Eu não sabia, que naquele tempo eu ainda não era psicóloga, né? Psicóloga. E aí ainda eu era só coordenadora de estudo, tal, né? Eu falava, meu Deus, aí depois a gente vai aprendendo que não, sombra todo mundo tem, e a gente vai só descascando, né? Liberando e iluminando, aí fica mais fácil, né? Então eu pus essa palavra atenção é minha, só para chamar a nossa atenção aqui. Então a Joana diz: extirpá-las é condenar o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Então, aqui, a atenção é para isso, é para o trabalho. Nós, trabalhadores, nós que estamos ali lidando com o outro, nós que estamos ouvindo as pessoas, né? Então, como que a gente pode chegar, de repente, e tirar algo se essa pessoa não tem ainda a condição de vivenciar aquela realidade? Então, é uma caridade acompanhá-la, esperar o tempo certo para que ela possa, então, fazer esse caminho, né? E nós também, a caridade para conosco, né? Para que a gente possa vivenciar e iluminar passo a passo, né? Então, para Joana, ela diz que é imprescindível que se seja leal, honesto para consigo mesmo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Então, esse é o convite da Joana. Me lembrei aqui do filme do Nosso Lar, né?
de vez em quando eu assisto, porque cada vez que eu assisto eu vejo mais, né? Eu percebo mais. E o livro eu li 2 vezes, depois que veio o filme, aí eu fiquei com preguiça. Eu adoro aquele filme, gosto muito mesmo. Então, sermos leais conosco, né? Que trabalho foi para o André Luiz para conseguir essa lealdade, essa honestidade para consigo mesmo, sair daquele lugar e ir para um outro lugar, né? Me lembro daquela cena, ele varrendo os miasmas, né, que eram retirados das pessoas. Ele, que aqui na Terra foi um médico, né, reconhecido e tudo mais, né? Que interessante isso. Me lembrei de uma amiga que no Brasil ela foi dona de comércios e comércios grandes e faliu. E hoje ela está trabalhando no exterior, cuida de crianças e cuida com muito amor e está conseguindo organizar a vida que ficou aqui, né? E aí ela foi lá onde ela faz bem feito, não importando o lugar que ela já havia ocupado aqui ou já ocupou aqui, né? É como a gente precisa dessa honestidade, lealdade para a gente avançar verdadeiramente. Me veio uma lembrança de algo material, que é o trabalho, né? Mas se ela tivesse no ego dela, nas dificuldades, no orgulho, ela não conseguiria fazer o que está fazendo hoje, né? Que aí acho que veio a imagem por conta do André Luiz lá varrendo, né? Aqueles miasmas. Então, a experiência de identificação do si, para a Joana, é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Então, é um caminho, como ela disse lá atrás, que vamos fazendo, realizando um passo após outro, com todo esse processo de autoobservação, de autoconhecimento, né? Mas quando a gente já consegue essa identificação do si, que tem a ver com todo o trabalho aí com o self, é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Né? Aqui, de novo, eu gosto de me perguntar aqui, né? Que lugar que eu estou ocupando de verdade, né? Que eu ocupo. Quanto que muitas vezes a gente se sente, inclusive, uma farsa. Né? Eu me lembro de tempos que, quando eu estava nesse processo de descoberta, uma coisa que eu me lembrei, eu acho importante, é que quando a gente vai descobrindo esses lugares que a gente ainda está, e aí fica o ego assustado e medroso e achando que não poderia estar naquele lugar, o quanto dá vontade de desistir, o quanto a gente pode se sentir essa farsa. Como eu vou dar uma aula se eu estou fazendo? Como eu vou falar disso se eu estou fazendo ainda, né? Mas aí, quando a gente descobre que não, que é justamente falando, repetindo, seguindo adiante que eu consigo, passo a passo eu conseguirei chegar onde eu quero, avançar nesse processo, né? E claro, com todos os defeitos, com todas as faltas ainda, com todas as minhas sombras, é que eu vou continuar trabalhando por mim e, naturalmente, trabalhando por mim, de repente ajudo alguém, né? Então, Joana diz que essa busca interior expressa-se como uma forma de insensatez em relação ao já conseguido. Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. Vamos repetir essa frase? Então, essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Então, quanto mais eu busco, e vai aquela insatisfação, eu vou sentindo aquela insatisfação. E olha aí a pegadinha, né? Depende do que eu vou fazer com essa insatisfação, né? Então, os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. E agora? Então, vai deixando uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos,
os modismos, os ismos da vida, né? O estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo. Do jeito que eu peguei do texto, eu deixei, né? O conteúdo, não, esse conteúdo, o exterior é mais relevante que o interior, né? Então, agora eu vou ler ele completo para a gente poder, para amarrarmos isso, costurarmos aqui dentro. Então, essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Aí ela abriu aquele espaço ali, então, para dizer o que é esse já conseguido? Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. Deixa, então, uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos, os modismos, o estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo, né? E isso tudo é deixado para trás. O exterior é mais relevante que o interior. Isso era antes. Agora, essas necessidades de aprimoramento psicológico, esses espaços vazios que foram deixados nessa busca interior, então é um caminho para preenchermos de novo. Sempre autoobservação, boas leituras, bons filmes, boas conversas, boas trocas, trabalho, ensinar, né? O quanto a gente aprende quando a gente faz esse caminho de ensinar. Também uma consciência lúcida, que desperta para os patamares superiores da existência física. Tudo isso tem a ver com essa busca interior, tá? Uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas, que é o que estamos fazendo aqui, né? Face à vigência permanente do fenômeno da morte em ameaça contínua, pois que a transitoriedade da experiência física se apresenta de exíguo tempo, facultando frustração. Esse é quando a gente está identificado no ego, né? A conquista, esse estudo, esse trabalho, a Edna, na nossa aula anterior sobre a questão da morte, né, Edna? Medo e morte, né? Foi justamente o quanto que a nossa evolução faz com que a gente se desapegue e tenha maior facilidade, saia do medo e veja a morte como essa companheira de jornada, né? Que diz, ó, a qualquer momento você, sem dizer nem adeus, você se vai, né? Uma imperiosa busca de paz desvestida de adornos e de condicionais e um amplo anseio de plenitude, né? Eu sempre observei, antes mesmo de saber, né, o que venho conhecendo, venho buscando, eu observava o seguinte, uma coisa que me chamava atenção, as pessoas cultas e também já um ego estruturado, eu observava aquela plenitude, aquela tranquilidade, aquela paz, e na aparência não era um desleixo, mas não tinha aquela busca constante de ter que se mostrar assim. Se a pessoa estava de um jeito, ela não corria e se arrumava porque alguém estava entrando, alguém estranho, ou era tudo natural, parece que ela inteira, aquele momento aqui agora, era tudo que ela tinha, ela ofertava. E o dia que se arrumava, que era uma festa, porque ia para um casamento, também se arrumava, se adornava, mas sempre era uma coisa, parece que natural, assim, era algo apropriado ali para aquela. Havia uma apropriação, era apropriado. E aí agora eu consigo compreender um pouco melhor isso, né? Essa paz, essa plenitude, a pessoa está inteira onde ela está. Se ela estiver descalço naquela hora e o momento chama pela presença dela, ela está ali descalço, tranquila, sem justificar. Ai, não tive tempo nem de me trocar, de me banhar e vim até...
ela não se preocupa, ela se apresenta apenas ela está, né? Está. E isso me chamava muita atenção. Me lembrei disso agora, quando ela diz assim, uma imperiosa busca de paz, desvestidas de adornos e de condicionais, e um amplo anseio de plenitude. Eu não sei por que essa frase aqui, eu não sei direito, me trouxe essa lembrança de como me chamava atenção essas pessoas inteiras, né? Mas talvez seja isso, é a inteireza, né? Onde essa busca de paz, sem essa desvestidas de adorno, né? Do faz de conta, de se colocar de uma forma que eu não sou ainda, mas que eu preciso parecer que sou, né? De condicionais, ela chama aí de condicionais, e um amplo anseio de plenitude. Então, esse é o caminho aí do que ela está falando, dessa busca interior. Tudo bem até aqui? Bora, então? Continuemos? Vocês estão me ouvindo? É um silêncio total? Olá? Estamos sim, estamos sim. Estamos ouvindo. Eu falei, uai, eu não vejo Mas, vocês e ninguém me dá um retorno, eu falei, sumi. Eu tinha fechado o áudio da Helena, se você quiser abrir, Helena. Tá tudo bem, pode continuar. Tá bem, obrigada, queridos. É estranho, né? Eu só olho, vejo só a escrita aqui, né? O slide. Continuemos, então. Com estes referenciais, a Joana diz, há uma inevitável autopenetração psicológica. Olha o termo que ela usa. Uma inevitável autopenetração psicológica, uma busca do si, do autodescobrimento, a fim de bem discernir o que se anseia e para quê, o que se possui e qual a sua aplicação à análise do futuro e como se apresentará. Então, aqui, ela resume para a gente, por isso fica uma frase, para mim, um contexto aqui da frase que ela utiliza, né, do parágrafo. Eu até baixei ali um pouquinho, dei um espaço, né, é meu esse espaço, porque é denso. Então, ela diz, com estes referenciais, há uma inevitável autopenetração psicológica, uma busca do si, do autodescobrimento, a fim de bem discernir, que é tudo que a gente busca, é o discernimento entre o que é e o que não é, o que posso, o que não posso, o que quero, o que não quero, o que devo, o que não devo, né? Bem discernir, né? Ela usa isso. O que se anseia e para quê? Então, o meu anseio vem de onde? De que lugar, né? Do ego bem estruturado ou desestruturado? Né? Tem a ver com o meu self, com o si, né? E para quê? O que se possui e qual a sua aplicação? Então, me lembrei agora do nosso guarda-roupa, por exemplo. Não sei por que me lembrei disso, né? O quanto de coisas temos lá dentro, para que eu tenho tudo isso? E eu estou falando aqui de material, claro que a Joana está nos chamando para coisas mais profundas, mas também pode ser por aí, né? E qual a sua aplicação, né? Das coisas que temos, sejam coisas sutis, ou sejam coisas físicas, materiais, como eu trouxe aqui o exemplo do guarda-roupa. Análise do futuro e como se apresentará. Tudo isso tem a ver com esses referenciais que fomos construindo aí na busca do si. Então, a imersão do si, predominando no indivíduo, de novo, a imersão, será que é um erro aqui? Alguém, se puder aí olhar no texto, eu agradeço, se tem o livro aí. A imersão do si, para mim, seria uma imersão. Imersão mesmo, Dilma. É? Se vocês puderem depois pesquisar aí a palavra, eu acho bacana. Qual a diferença imersão, se é sinônimo, né? Imersão, eu não tinha me dado conta. Predominando no indivíduo, então, a imersão do si predominando no indivíduo e característica de cristificação, de libertação,
do Deus interno de plenitude, né? É onde ela complementa a frase anterior, né? Conseguiram ver sobre a imersão? Dilma, sim, Oi? é o contrário de imersão, tá? É ato de emergir, de vir ou trazer à tona. A imersão é para dentro, a imersão Ah, é para muito fora, bem, tá vendo? tá? Muito bem. Então, trazer o si, que é o eu real, né? É, predominando no indivíduo, quando ele está predominando em nós, e características de cristificação, então, nós já sabemos do que se trata, né? Do nosso modelo maior, de libertação do Deus interno e de plenitude. Então, o nosso caminho, com estes referenciais que fizemos ali atrás, nos levará para isto, para este lugar, né? Essa inevitável autopenetração psicológica, uma busca do si, o autodescobrimento, esse bem discernir, né? Essas perguntas que vamos nos fazendo, né? De para que isso? O que eu possuo? Para que serve? Qual a aplicação disso? E a análise disso ainda no futuro, de como isso se apresentará ali na frente, né? Então, essa imersão, trazer tudo isso à tona, predominando no indivíduo, e características da cristificação, de libertação do Deus interno de plenitude. Então, esse é o nosso caminho, um caminho inevitável, ela está falando, né? Depois que nós vamos... Quanto mais nos esforçamos, quanto mais colocamos a vontade e atenção nesse trabalho interno, mas vamos trazendo, emergindo esse si em nós o tempo todo, ele vai se mostrando cada vez mais, né? Cada vez mais. É a tal da inteireza. Quanto mais eu faço esse caminho, mais inteiro eu me apresento para mim e para o outro, né? Quando começa uma transformação psicológica, se opera automaticamente. A escala de valores se altera e o comportamento muda de expressão. Aqui eu me lembrei daquela escala que nós já vimos aqui. Eu agora não vou lembrar o nome dela, né? Mas lembra que a gente começa a mudar a nossa vibração a partir de quando nós encaramos as coisas, tomamos com coragem a vida? Aí está em torno de 200, as escalas lá Do Lembra Hertz, disso, Edna? da vibração do Hertz. Como se pudesse, tem uma escala, tem um nome, tem um autor disso, que agora eu não me vem à tona, mas nós estudamos. Não é a ressonância Schumann? Não é ela? Não. Eu trouxe na minha aula toda coloridinha, assim, fala, a mais baixa é a vergonha, e ela vai subindo, né, até 750 Hz, 900 Hz, que é a divina. Tem um nome disso. Depois a gente pode até colocar aí Oi? Colocar no grupo depois. No grupo e também lá nos comentários do vídeo. Sim, né? Colocar o link disso, né? Escala de David Hawkins. Isso! Assim. Muito obrigada. Quem falou? Eu, Tati. Tati, é isso mesmo, Tatiana, é isso. É essa escala aí. Ela vai falando, e quando a gente vai para 200, quando a gente está na coragem, no enfrentamento, né? E a partir daí, então, me lembrei quando a Joana fala, quando começa, uma transformação psicológica se opera automaticamente. Então, quanto mais estamos vibrando em hertz mais altos, mais essa transformação ela vai automaticamente, né? Já vai seguindo adiante. E a escala de valores sobe, se altera, e o comportamento muda de expressão, né? Então, nos tornamos mais inteiros, um ego mais estruturado, nós mais inteiros, relacionamentos mais inteiros, né? Isso não significa que, dependendo do tombo, das crises que venhamos a passar, não significa que a gente não baixe um pouco isso. Aí, quanto mais a gente faz esse caminho, mais rápido a gente sai disso. Então, aquilo que a gente demorava meses, a gente passa a demorar algumas horas, ou às vezes ainda alguns dias, dependendo do tamanho da crise, né? Mas a gente já atravessa
esse turbilhão já de uma forma diferenciada, né? Há aquela mudança ali na escala de valores, se altera, o comportamento muda de expressão. Tudo muda, né? Então, a saúde emocional e mental se estabelece, né, conforme isso vai acontecendo, ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos, que não mais desequilibram, e o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, né, Edna? Pois é. Sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação, né? A gente fica naquela ansiedade, antecipando as coisas, né? Não é muito interessante? Vocês já fizeram na imaginação, assim, a perda daquelas pessoas que antes a gente não queria nem pensar, né, com a morte de uma pessoa, tal, e aí você experimentar a morte do corpo físico dessa pessoa tão amada, e aí sentir no corpo, né, a diferença. Antes, o corpo reagia de uma forma, aí conforme a gente vai aprendendo, vai se transformando, mudando esse comportamento, expressando de uma outra forma, como isso já fica mais leve. Eu gosto de experimentar as possibilidades assim, né? Que é da vida, dessa vida transitória. E eu consigo perceber essas mudanças, nas minhas emoções, na forma de pensar como será isso, né? Como eu atravessarei, eu gosto de usar essa ponte, né? Atravessarei essa ponte, né? Essa crise ou essa perda. A saúde emocional e mental se estabelece ensejando uma visão correta, né? Eu li, em torno dos acidentes orgânicos que não mais desequilibram, e o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. Eu sinto aqui, é como se disséssemos saúde mental, psicológica, né? Há uma saúde em nós, uma plenitude, uma paz. Ocorre uma plena harmonia entre o viver, que é a existência física, e a vida, realidade total. A vida com V maiúsculo, né? Essa realidade total. Então, o self, em razão do processo reencarnatório, fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física, né? Sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais, nos quais a astúcia e não a sabedoria, a simulação e não a honestidade, a falácia e não o silêncio promove o indivíduo, granjeia um lugar de destaque na comunidade. Então, vamos olhar aqui, ela está fazendo aqui uma comparação, o self, em razão do processo encarnatório, fica imerso em tudo isso, o self, né, adormecido, né, pelos tóxicos vapores, indumentária física e tudo mais, os relacionamentos sociais, né, na astúcia e não é na sabedoria, né, a esperteza, né, a simulação e não a honestidade. Então, esse self fica ali, guardadinho, me vem como uma névoa mesmo, como se fosse uma foligem, fica ali escondidinho. Então, essa conduta irregular, tal critério, são impeditivos para a libertação do si. Então, tudo isso aqui, se a gente ficar distraído, né, porque o self está lá, ele precisa ir se fazendo conforme nós vamos nos descobrindo, né, estudando, vendo bons filmes, boas prosas, né, e por aí vai. Dessa conduta irregular, tal critério, são impeditivos para a liberação do si. Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego. Lembra que é do ego desestruturado, tá? Porque a estruturação do ego faz com que tenhamos saúde. Então, a atitude do ego em relação ao eu, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. Então, aqui é importante a gente lembrar, quando ela fala em necessidades legítimas, quando a gente cresce, é importante a gente lembrar que a nossa criança lá atrás,
ela teve necessidades legítimas. Quando não atendidas, e quando trazemos essas necessidades para o adulto, elas se tornam em nós não legítimas, né? Mas nos parece legítimas. Inclusive, eu não vejo, Tatiana, mas apareceu aqui, você levantou a mão. Peraí, já te dou a palavra. Um minutinho. Aí, quando vocês quiserem falar, abra o áudio e fale comigo, tá? Dilma. Então, eu só vou concluir aqui e já passo. Então, esse efeito da atitude do ego em relação ao eu, né? Que é aquele ego não estruturado ainda, ou que estamos lá nos nossos mecanismos de defesa, ou né, a forma de sobrevivência, estão a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. Essas legítimas, quais são as necessidades legítimas para um adulto hoje? Se eu estiver na minha sobrevivência, eu não estou nas necessidades legítimas. Eu estarei naquelas para cobrir os buracos, as faltas que eu tenho, né? Então, por isso, esse processo de autoconhecimento e de identificação do si vai me levar às necessidades legítimas para o agora. Diga, querida. Fiquei aqui pensando, vocês devem ter respondido isso já várias vezes, mas qual a ligação entre Jung e a Joana de Ângeles? Ah, boa! A Joana de Ângeles, ela conta para a gente que ela estudou, teve essa pergunta para ela, né? Ela estudou durante 50 anos, mais de 50 anos lá, no plano espiritual, e ela foi orientadora do Jung. Ela que orientou, né? Então, dizem os entendidos... Mas a encarnação dela não foi... Ela não faleceu depois do Jung? Não. Não? Não. Ela teve várias encarnações, né? Vários processos aqui. Ela foi, enquanto o Jung viveu aqui, ela orientou o Jung lá, do plano espiritual. Tá. Isso tem naquele livro Espelhos da Alma, tem um grupo que preparou um estudo muito bom. Espelhos da Alma, né, gente? Aquele livro que fala de como nós nos preparamos para essa série psicológica? Refletindo a alma. Refletindo a alma? Refletindo a alma. Então, esse grupo de psicólogos e de estudiosos prepararam, e eles contam também essas histórias da Joana. É um trabalho muito bom para quem ainda não estudou. Eu vou colocar no grupo lá, tá? Coloca lá no grupo, por favor. E também depois nos comentários desse trabalho aqui, né? Perfeito, então, grata a você, Tati, pela pergunta, né? Para a gente poder, aí nós ampliamos. A conquista do self... Oi? O Murilo já colocou a escala lá, tá? Você falou a escala das emoções, já no grupo, tá? Tá bom. Ele já colocou algumas coisas lá. Tá, e depois a gente coloca nos comentários para quem estiver assistindo depois, né? Tá. A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente. Então, não é para outra encarnação, né? Imediatamente, aqui e agora, recorrendo-se às terapias próprias, que nós falamos lá, né? Todas aquelas possibilidades que falamos lá atrás. E, simultaneamente, aos recursos da oração, da meditação, das ações edificantes e tudo mais. Cada logro, cada conquista enseja a ambição de alcançar novo patamar, que se torna um desafio atraente e estimulador. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, elegando a plano secundário? Tá certa essa palavra, elegando? Ou relegando? Eu acho que é relegando a plano secundário ou si. Relegando, Dilma. Elegando? E aí, será que era bom a gente observar o que significa elegando o plano secundário? Não me dei conta. Denilce, não é elegando, não. Onde que está? Não, é relegando, com R. Relegando. Então tá bom, o erro é da escrita, tá bem. Relegando a plano secundário, então deixando, né, ali em plano secundário, o si, que é todo o trabalho que precisamos ter, a identificação com o si. Então,
relegando ao plano secundário o si à realidade ambicionada, que deve ser essa, crística, né? Desse saber crístico, da sabedoria, né? E aí, com essa imagem, nós descobrimos que finalizamos a nossa aula que trouxemos. Então, eu trouxe ali as palavras do Cristo. E eu gosto de trazer essa imagem, porque ele chega para mim assim muito... Eu gosto desse coração luminoso, né? E ele diz, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece o universo, mas não se possui a si mesmo, esse não possui nada. Então, eu trouxe aqui o Cristo para finalizar a nossa querida Joana, né? Essa filha bem amada aí do Cristo. E para fechar aqui o nosso trabalho. Antes de passar para vocês, eu sinto aqui e peço licença, convidar vocês só para fechar os olhos um pouquinho. Você que olhou essa imagem, deixa essa imagem chegar até você. Então, eu deixo essa imagem, essa luz da imagem chegar até o meu coração, acende o meu coração, em gratidão pelo que acabamos de estudar, esse momento nosso aqui, e na certeza que esse momento reverbera e reverberará a todas as pessoas, chegará a todas as pessoas que estiverem conosco em qualquer momento, né, que assistirem essa aula. E assim respiramos nessa gratidão. Ei, Dilma, hein? Que linda. Ai, tô até com calor, gente. Eu Tá tão senti uma frio aqui em aqui Campo no meu Grande. coração. Ai, que bom. Então, nesse momento, Helena e Tatiana, a gente compartilha, né? E a gente diz assim, o que que ficou para mim, né? O que que eu vou levar, né? Para mim, o que que ficou para mim, né? E aí essa o que que ficou para mim veio do Murilo, né? E eu nas minhas apresentações eu tenho lá para não esquecer, né? Eu agradeço. Eu vou passar a utilizar. É, E aí, lembrando que as pessoas que assistirem, né, a gravação depois, uhum, também possam fazer isso, inclusive anotar se quiserem, né? sim. O que que ficou desse trabalho? Achei fantástico. Grata, viu, Murilo? Gratidão. Tatiana, esse livro, Refletindo a Alma, acho que o primeiro livro que nós estudamos na BRAP, lá em 2014. Eu tive a oportunidade de Vou estudá-lo lá em buscar Amambai, ele, com o grupo de Amambai. porque essa Tá. é uma curiosidade que eu carrego há muito tempo e eu peguei informações perdidas assim, sabe? Eu falei, mas, né? Eu já tinha ouvido Legal. essa inspiração que Jung teve dela, mas eu não conseguia entender, porque quando você pesquisa na internet, a data da última encarnação dela não batia. Uhum. Então tem mistérios aí. Talvez a explicação disso seja, eu não tenho certeza, mas ela ficou, o tempo que ela ficou lá, que orientou, e talvez ela tenha depois nascido, né? Olha, Tido uma outra encarnação, ela não entendi. teve? em relação a isso, eu tenho só dúvida que eu não lembro a última encarnação dela, que Tá, foi aqui depois a em gente Salvador, observa. né? Tá. Mas mesmo ela encarnada, gente, olha a evolução desse espírito, né? Então, assim, mesmo encarnada, ela pode sim, tá? Com Ter certeza. sido Bem lembrado. orientadora, sim, tá? Sim, Tá, sim, entendi. bem Porque, lembrado. gente, Eu não me lembro bem a última encarnação, o período. é de uma Tá, depois a gente fusão. olha, vamos ao trabalho.
Então, o que ficou para mim hoje é esse encantamento da fusão das coisas, Aham, aham. né? Dessa fusão dela com aquilo que ele também traz, enfim, pronto. Ela cita muito Jung nas obras dela, muito. Esse livro 5, ela vai falar muito, ela vai basear mais a psicologia transpessoal, tá? Ela começa com a transpessoal, mas assim, todos os livros dela, a citação básica é de Jung mesmo, tá? Freud também, ela traz outros também, tá? Quem mais? Helena, agora é Helena, vamos dar a voz para Helena agora. Não, assim, eu não sou tão entendida da psicologia como vocês, né? Isso não sou, não fiz psicologia, assim, tô mais pela descoberta mesmo. Mas, assim, o que ficou para mim é que quanto mais você se descascar, melhor você vai viver. Assim, é o que eu estou buscando fazer, entendeu? Quanto mais livre você tentar ser, se desvencilhar dessas conveniências todas, melhor você vai viver. Não importa, não deixar de se importar tanto com o que pensam de mim, o que vê em mim. Não é isso, assim, a gente veio para viver, então se libertar, tirar as amarras e procurar se descobrir para você dar o melhor de você, porque se você ficar introspectivo, você não vai doar e fica difícil receber também. Então, para mim, no meu entendimento, foi isso. Solta, se liberta, se descasca para poder ter o melhor do mundo, passar o melhor para o mundo e receber também. Exato. Muito obrigada, Helena. Esse grupo aqui não é só exclusivo de psicólogo, tá? É para quem tiver interesse em estudar, tá? É para quem tiver interesse. Maria? Deixar o Murilo para o fim, que o Murilo traz um monte de contribuição. Vamos deixar o Murilo por último. Já que ele é homem, né? A mulherada danada aqui, o Murilo tem que dar conta dessa mulherada. Para mim, assim, acho que a Helena fez uma figura bacana, essa coisa das cascas, né? Jung fala disso sempre, a Joana também, né? Realmente é como se a gente fosse uma cebolinha, né? Cheia de casquinhas, né? Aí a gente vai tirando camada por camada, e cada camada que a gente tira, a gente vai despertando, né? Quando a gente desperta para uma coisa, aparecem outras, né? Outros desafios, né? Mas lá no centrinho vai estar o self, vai estar a nossa essência, né? Essa semente divina, né? E para tirar essas cebolinhas aí dói, né? Essas casquinhas dói pra caramba também, né? Porque a gente não Igual quer casquinha de de feridinho, jeito né? nenhum tirar as casquinhas, a gente quer ficar ali naquele lugar, né? Mas quando a gente começa a fazer esse processo, aí a gente descobre que é gostoso, que é bom, aí a gente vai, né? Aí a gente quer mais, é aquilo que ela fala, né? Aí vem uma insatisfação com aquela situação. Então, eu já fiz um processo, aquilo tá bom, ficou bom, mas aí continua uma insatisfaçãozinha que me move para ir mexer um pouquinho mais, né? E mais profundamente. Só que é um processo extremamente longo, que a gente não pode ter ilusão que vai ser nessa encarnação que a gente vai fazer, né? Então, esse caminho de cristificação que ela fala, né? Deve ser muitas encarnações, né? Mas se a gente conseguir tirar algumas camadas, pelo menos, né? E ir nessa direção, né? De não ter medo, ela nos incentiva muito isso, né? De não ter medo de buscar essa interiorização, né? Esse eu, esse self.
E é muito gostoso, muito prazeroso. Quando a gente começa a entrar em contato com aquilo que nós somos, também é muito gostoso, né? Embora a gente fale assim, às vezes a gente tem medo de começar, né? Mas depois que começa é muito bom, né? Esse contato com a nossa essência, né? É maravilhoso, né? É prazeroso, né? Eu acho que não tem nada mais prazeroso do que esse encontro de mim comigo, né? Com aquilo que eu sou realmente, sem essas formalidades, sem vivendo com o outro, mas não vivendo para o outro mais, né? Você vivendo para si, né? Isso é muito bacana. Muito bom. Eu acho que é um caminho maravilhoso. Eu anotei 4 coisas aqui, 2 são perguntas que você trouxe para reflexão, Dilma, tá? E que eu anotei para eu poder aprofundar mais. A primeira é, quais são os mecanismos, né, de sobrevivência que eu utilizo, tá? Essa é a primeira. A segunda é, quais são as minhas necessidades legítimas? Então, são essas 2 perguntas que eu vou aprofundar, tá? E eu agradeço aí pelo seu incentivo, né? E eu achei interessante também você dizer aí sobre o ensinar, né? O ensinar é um excelente caminho, né? Para a gente se autoencontrar mesmo, para a gente se descobrir, né? E a gente que prepara esses temas da Joana, né? E às vezes palestras também, né? Assim, tudo quanto é sentido, dentro de centro espírita, fora, o que a gente precisa, né? Para preparar, gente, assim, eu falo, eu é que ganho, né? Porque quanto eu me aprofundo, né? E quanto eu aprendo muito. Às vezes eu preparo uma coisa, eu aprendi já mais coisa. Aí quando eu vou falar, né? Aí sai coisa que de minha boca, mas nem sempre só da minha ideia, entendeu? Então eu aprendo mais um pouquinho. É maravilhoso, tá? Foi bom você lembrar disso, né? E aí, sobre aquela questão lá da morte, que tem um trechozinho ali, né? Eu assisto, ouço, né? Assisto, não, ouço radionovela dos livros do André Luiz, né? Agora é a radionovela dos Mensageiros. E aí ele tem uma parte que eu já li esse livro, mas não vou lembrar mais, faz muito tempo que eu já li quase toda a obra, né? E os Mensageiros tem uma parte lá onde ele é levado para um espaço bem feio, assim, ele cita assim, parecendo um cemitério esquisito, né? E um povo dormindo, assim, parece que morto, né? E aí, então, o orientador daquele lugar, é um lugar bem perto da Terra aqui, né? Da nossa crosta, diz que são criaturas, né? Espíritos que viveram na Terra. E aí eu lembro muito da época que nós estamos vivendo, de puro materialismo. São pessoas que tiveram por aqui, não pensavam que ia morrer, né? E se pensavam que ia morrer, ia acabar tudo. Ou tinha a crença de que morrendo ia ficar dormindo, né, em berço esplêndido. Só que os pesadelos, e aí o orientador leva, né, o André Luiz para aprender a fazer, então, uma análise da parte espiritual e não mais material, como o médico faz, né? E aí ele vai entrar na história de uma mulher, né? Ver toda a tragédia que ela vive e os pesadelos que ela fica. Então, fica assim uma morta-viva, né? Mortos vivos. Então, assim, quanto é importante, né? E a Joana traz em cada livro, quanto é importante a gente, sim, fazer, igual você falou, imaginar, né? A própria morte, como seria, imaginar a morte de pessoas amadas. Isso não é loucura, isso é uma coisa que a gente precisa fazer um treino, né? Porque isso vai acontecer com a gente e com as pessoas que a gente ama. Isso vai acontecer, né? Então, eu lembrei, eu só contribuindo um pouco, porque eu tô assistindo, ouvindo, né, os Mensageiros, e eu lembrei sobre isso da morte. Era isso, as 4 anotações que eu fiz. Grata. Ok.
Acho que chegou a minha vez. É muito parecido, Edna, essas duas. Quais os mecanismos de sobrevivência você ainda utiliza, né? E aí, na sequência, vem quantas vezes durante o processo não nos descobrimos uma farsa. Então, eu volto nela. As necessidades legítimas, né, de uma criança e as não legítimas, porque aí eu já estou numa fase madura e estou tendo necessidades ainda infantis, né? A Pierracos chama de necessidades falsas e verdadeiras. As Falsas e falsas é aquela que a gente carrega para o adulto, a verdadeira é a da criança, né? certo. E assim, por exemplo, no ensinar, né, é um depoimento meu. Eu me achava tão indigno que eu fiz uma palestra logo que eu cheguei na doutrina espírita. Aí recebi um monte de cumprimentos, eu saí, fui no mercado, as pessoas me cumprimentavam, e aí eu falei assim, mas eu não sou aquilo que está sendo dito lá. Aquilo é o ideal, o mundo ideal. O mundo real é uma pessoa imperfeita, né, que está buscando as virtudes da paciência, da tolerância, da humildade, né, desse amor incondicional de Jesus. E aí eu fiquei 25 anos com a boca fechada. Eu não me permiti seguir o processo que Joana tá dizendo aqui, porque eu me achava muito incongruente, né? Então, só um depoimento. Mas hoje, mesmo não estando pronto, porque eu descobri que o processo é eterno, né? A evolução vai ser eterna, e, na verdade, que aquilo foi uma postura que eu tive que rever. E aí, agora mesmo, sendo imperfeito, né? Eu levo a mensagem. O importante desse mensageiro é que ele não desista no processo, né? Alguém disse, eu acho que foi o pastor, numa outra palestra que estava aqui, né? Se Deus te convocou como trabalhador dele, não pare e não desista. É o E pastor Milton. assim, Milton, né? E é aquele livro, né? As Três Moedas, né? Quantas vezes eu quero colocar, né? Necessidades num momento equivocado. É isso que fica para mim. E Tati, Helena, a metáfora da cebola é excelente. E um detalhe, né? A questão da imersão, que enquanto estamos encarnados, o si, o self, ele está imerso na carne, né? Então, ele não toma posse porque a carne, ele está abaixo, né? E aí ficou a metáfora de baixo para cima, né? Então, ela precisa ir, mas a carne é pesada, ou ela obscurece, né? A nossa essência ainda, né? Mas faz parte do processo. Isso que ficou para mim, gratidão, Dilma. Gratidão a vocês. E aí eu quero também dizer assim, o que ficou para mim aqui agora, porque uma coisa é quando a gente está nos bastidores, né? Outra coisa é aqui, assim. Hoje eu posso dizer que é uma sensação de tranquilidade perante um trabalho de tanta responsabilidade, mas a diferença, como eu me sinto tranquila e plena em dar o que eu tenho, né? Então, essa estar aqui, então eu acho que é a sensação muito nova para mim, assim, tem poucos anos, né? Essa sensação que é uma parte já de inteireza de poder não fazer de conta que sou o que não sou, né? Não ter que, e poder dar uma aula para gente aqui da BRAP, eu, né, Dilminha ali, e tá tudo bem como trabalhadora do Cristo, né? E que bem isso que o Murilo falou, né? Não precisa esperar quando vem o convite você dizer assim, aceito, mesmo que o coração vá, meu Deus, né? Bora, vamos fazer o que tem que ser feito. Né, Muito Murilo? legal, né? Foi assim que aconteceu o convite para o Murilo ser o diretor-presidente da BRAP, viu? Pois é, né? E assim, vencer Muita reza essa para Joana de Ângeles. Graças a Deus, o Murilo e a dessa Olga. lição, então,
Sim, esse sentimento é o que fica para mim, essa sensação de bem-estar, né? Uhum. Então, é esse encontro mesmo comigo, né? Eu, do tamanho que sou, e dando o meu melhor aqui agora, né? E aí, da lição que me chama a atenção é a estruturação do ego. Porque, assim, clarear para a gente, para mim, né, mais e mais, compreender nessa lição essa estruturação. Uma coisa é as minhas falsas necessidades que me desestruturam, fazem com que eu fique identificada nesse ego, né, desestruturado. Outra coisa é estruturá-lo mais arrumadinho ali, e para que ele esteja a serviço desse self, né, dessa identificação. Isso que parece que essa lição foi fechando para mim. A gente vem estudando, 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 mas ela nem aprofundou tanto nisso, parece que ficou meio superficial, mas parece que fez uma coisa assim em mim, assim. Eu fiquei nisso, assim, falei, então tá, né? Então, é como se arrumasse alguma coisa ali. Legal. É, Helena e Tatiana, a gente tem por hábito a última quinta-feira, geralmente é a última quinta, tá? Como regra, né? Às vezes tem exceção. A gente trazer convidados para a BRAP, tá? Para palestrar com a gente. E aí, e esse ano, né, a gente focou assim, nessas atividades, chamado das pessoas que viraram ações concretas, né, em benefício da comunidade. Então, esse mês virão dois freis, né, o Frei Aloísio, né, e o Frei Vanderlei, que tem um núcleo de psicologia onde eu fiz estágio, né, lá no Nova Lima, na unidade de saúde lá, e então será então a palestra deles, né, para saber como é que começou essa obra, né, de quem foi o chamado que não foi deles, né, e como é que foi o início, né, qual é a perspectiva para o futuro, como é que está agora essa obra, tá? Então, em julho vão ser eles. Mês passado foi o pastor Milton com a Clínica da Alma, né? Nós tivemos excelentes palestras desde fevereiro, né, das pessoas mostrando os seus trabalhos aí, tá? Então é isso. Acho que mais alguém tem mais alguma contribuição? Tá tudo bem? Eu senti muito não ter participado da aula do pastor, porque eu conheço a obra dele de perto, eu já fui visitar lá a chácara, gente, é uma coisa, assim, ele, na fala dele, ele não fala sobre isso, né, mas o trabalho dele é algo que ninguém replica, é um negócio, é tanto amor aquilo, aquele homem, ele tem tanto amor, É, né, tem mesmo. É e ele contagiante quando a gente está do consegue, lado dele, sabia, ele Maria? consegue algo que, olha, eu acho que poucas pessoas conseguem, que é trabalhar com esse público, né, dos adictos, e é uma multidão de gente, não é 10, porque você vê essas clínicas, em geral, é 10, 12 pessoas, ele É, trabalha com 200, é, 300 pessoas, ele trabalha lá na chácara. 150 mulheres, mulheres com criança, assim, olha, é maravilhoso o trabalho dele. E tudo com muito amor, e ele trabalha pela fé, né? Ele traz a pessoa pela fé e pelo amor. E ele consegue fazer esse abraço mesmo, assim, para aquela pessoa que está ali no fundo do poço mesmo, né? E é muito lindo o trabalho dele. Eu visitei a chácara já há acho que uns 3 ou 4 anos atrás, e eu acredito que já deve estar bem mais estruturado, porque depois entrou o é. pessoal da fraternidade, né? E, se associou e tal. Deve estar bem bacana o trabalho dele, que já era bacana, né? É isso, gente. Então, agradecemos a todos nós, né, por estarmos aqui juntos, né, nesse encontro gostoso, todas as quintas. E a gente vai encerrando a gravação, e aí depois a gente faz a prece nossa de encerramento do grupo que está aqui. Boa noite a todos.